alguns comentários sobre a liderança que Deus quer. E vou tomar como referência um texto do Antigo Testamento na vida de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 24. A liderança que Deus quer é dos valentes ou de Joabe? Vamos procurar lembrar isto para aqueles que já são crentes mais velhos e trazer à tona para você que é crente novo ou nem é crente, mas que não sabe sobre este assunto. No capítulo 23, nós encontramos uma espécie de crônica, na verdade é um relato na época de Davi sobre a instituição que ele criou, os valentes. Os valentes de Davi eram um grupo pequeno, mas eles tinham, digamos assim, aqueles que estavam na etapa de acesso, sonhando, se candidatando a serem considerados valentes. Os valentes totalizavam 37, eles são mencionados como 30. Davi queria exaltar este grupo de 30 que eram os valentes, mas alguns não se encaixavam, alguns superavam e foram colocados à parte. Ao todo são mencionados na Bíblia 37 valentes que faziam parte desse grupo. E certamente centenas de outros na guarda pessoal de Davi, no exército que era comandado pelo sobrinho de Davi, o Joabe, muitos guerreiros que sonhavam em galgar uma posição daquelas. Quando alguém entra no exército ou em alguma das forças armadas, a pessoa quer fazer uma carreira. E existe uma carreira. Entra como soldado, depois tem o cabo, sargento, vários sargentos, subtenente, aspirantes e tenentes. E dependendo da arma, seja marinha, aeronáutica, exército, polícia militar, varia um pouquinho, mas depois tem a carreira de oficiais, que começa com tenente, depois capitão, major, e tem os oficiais superiores, que começam então com o major. E por fim, os oficiais gerais, e são chamados generais, são aqueles superiores de todos. É evidente que quem faz um curso e entra como oficial sonha em chegar a general, ele quer chegar ao topo da carreira militar. Não importa como, muitos usam de meios escusos. Existem denúncias de pessoas que praticam atos sexuais, homossexuais, com oficiais que têm poder, outros entram para a maçonaria. Enfim, há pessoas que se utilizam de quaisquer meios para galgar uma promoção elevada aos primeiros pontos, ou ao topo da carreira militar. Existem outros que querem ser simplesmente honrados e ter algum tipo de valentia que o destaque. Não importa se ele é um cabo, um sargento ou mesmo um tenente. O que importa é que ele seja fiel, corajoso, valente e que receba alguma condecoração por causa da sua valentia. Pode até ser que pessoas acalentem o sonho de serem destacados, apesar de terem um posto bem subalterno. Outros, não importa a situação, pode até roubar. Eles querem chegar lá em cima, no topo da carreira. A vida cristã tem colocado também uma espécie de política, uma certa ideia de carreira cristã. Quando uma pessoa entra para o seminário, ele quer ser pastor. Depois, como pastor, ele quer liderar uma igreja. E depois ele quer ser promovido para uma igreja maior que o contrate. Depois ele quer ser famoso e galgar na estrutura denominacional. Ele se utiliza da política denominacional, agradando este, participando de grupo, etc, etc, porque ele quer chegar a ser um diretor da sua denominação, ter um posto de presidente da sua denominação. Isto é uma carreira religiosa, uma carreira denominacional, eclesiástica.
Mas há outros que querem ser bons crentes, não fazem questão de cargo nenhum, eles querem ganhar almas, se encher do Espírito, falarem com unção, autoridade, convicção de Deus. Eles não se importam com título, não querem título nenhum do governo da igreja. Eles querem o exemplo, serem um exemplo e inspirarem outros com o seu testemunho. Você consegue observar a diferença? Nós encontramos no capítulo 24, então, de 2 Samuel, o Joabe, sobrinho de Davi, se tornou, por seus dotes pessoais, por sua ousadia, por sua visão estratégica, o comandante do exército de Davi, o general o superior comandante do exército, o Joabe. Davi não gostava do Joabe, mas tinha que engolir aquele sobrinho, porque ele era colocado por Deus, não havia outro para o lugar dele. Davi tentou, até algumas vezes, tirar o Joabe para colocar outra pessoa, mas Deus não permitiu. E o Davi, embora rei, teve que aguentar o Joabe até o final da sua vida. Ele não gostava do Joabe, mas ele não conseguia tirar o Joabe. É uma coisa interessante, quem está na liderança do povo de Deus não pode ser autoritário. Um pastor, um líder, um chefe na obra de Deus, um coordenador de algum trabalho, de algum ministério, não é um ditador, não está nele fazer e acontecer. Embora muitos pensem que a igreja é o quintal da sua casa e ali na sua igreja eles mandam e desmandam, mas diante de Deus não é assim. O Davi nunca conseguiu tirar o Joabe, teve que reconhecer o Joabe como comandante máximo do exército, o grande general. Davi teve que reconhecer o Joabe, apesar de pessoalmente não gostar dele. Eu me lembro quando era militar, ainda na época do regime militar no Brasil, eu me formei com o general Ernesto Geisel. Era muito sério o homem, era terrível. A seriedade dele, não ria para ninguém, era uma coisa impressionante, já descendente de alemão e general no exército. O homem não tinha tolerância, não tinha sorriso para ninguém. E eu me lembro, na época dele, havia um outro general chamado Silvio Frota, que foi comandante do exército, e almejava a posição de presidente da República. Houve uma briga interna no exército para derrubar o general Silvio Frota e no final conseguiram. E empurrar no lugar dele como presidente da República um general lá de baixo, que era o general Figueiredo, que acabou se tornando o presidente da República. Houve uma guerra interna no exército, uma politicagem danada. E eu me lembro que eu acompanhei aquela situação. O general Silvio Frota, ultradireitista, ultra-rigoroso, almejava o cargo de presidente da República, mas forças se uniram contra ele, acabou saindo e ele não foi promovido, ele não foi colocado lá onde ele gostaria. Em denominações evangélicas existe muito de briga política pela liderança, muitos que almejam a chefia, o comando da denominação. Em contraste com isso é o caminho do Joabe, que era o comandante do exército. Várias vezes o Joabe matou pessoas porque estavam no seu caminho. Se a pessoa ameaçava o lugar do Joabe, o Joabe arranjava um jeito de tirar aquela pessoa do seu caminho, matando aquela pessoa. Isso aconteceu. E ele tinha uma posição na carreira e não queria ser contestado. No capítulo 23 nós encontramos os valentes de Davi. Eram valentes, simplesmente valentes, não tinham título, não comandavam tropas. Alguns deles comandavam algum grupo, mas nem todos. A maioria não comandava nada. Eles também não queriam comandar nada, eles queriam lutar e lutar e lutar.
e defender o seu líder máximo, que era Davi, e davam a vida pelo seu líder Davi, por isso eles eram valentes. Trazendo isso para nossos dias, as igrejas estão cheias de pessoas que querem um microfone, estão lutando pela oportunidade de falar no microfone. Alguns estão lutando pela oportunidade de ter cargos na igreja, receber um título na igreja. Mas há outros que não estão ligando para nada disso, eles querem trabalhar para Jesus, orar, buscar vidas, recuperar crentes caídos, evangelizar, fazer discípulos, eles querem ganhar almas, eles não estão ligando para título, para oportunidade. Eu me lembro, o irmão que eu conheci, que mais pessoas evangelizou individualmente, esse irmão, ele não contabilizava quantas pessoas se decidiam pelo Senhor, mas eu tenho certeza que chegava a casa de milhares e milhares e milhares de pessoas que ele ganhou individualmente, um a um, para o Senhor. O maior evangelista que eu conheci pessoalmente. Ele ganhou muita gente para Jesus. Ele não fazia o jeito de carreirista, nunca teve um título na igreja e até oportunidades mesmo, ele nem tinha oportunidade também. Mas Deus o conhecia, ele era um valente. E o meu sonho é poder chegar a ser um dia valente como ele. Então eu quero que você entenda isto. É melhor você agradar a Deus e ganhar almas, produzir frutos, você influenciar a igreja, orar, ver o fogo de Deus se alastrando, um avivamento na igreja, embora ninguém reconheça que é por causa de você, da sua oração. Você quer ser um valente assim? Muitos estão querendo um microfone, a oportunidade, o título, o cargo, o comando. Alguns estão querendo ser valentes. O caminho que eu escolhi, aliás, Deus escolheu para mim, é de ser valente. Para mim, o que importa é fruto. E a gente deve valorizar aquele que ama a Deus, que dá fruto, que se apega às pessoas, que ora pelos irmãos, que luta para recuperar aquele, abençoar aquela família, ganhar um outro, edificar aqueles, discipular. Ele está lutando, orando por frutos, por resultados, por almas. Enquanto há outros que são distraídos com oportunidades, com microfone, com títulos e cargos, alguns não querem saber de nada disso, querem apenas ser valentes. Então eu gostaria de deixar com você essa situação. Afinal de contas, o que você quer? Ser bem submisso, um bom discípulo, dar a vida pelo seu líder, trabalhar para o sucesso do ministério do seu líder, abençoar vidas, ganhar vidas, trazer pessoas. Você quer ser um valente? Ou você está esperando a oportunidade para aparecer, para se mostrar o título, o cargo, o microfone? Você tem que examinar a situação. Cada um de nós está correndo numa determinada direção, com um alvo, um objetivo em mente. Afinal de contas, o que você tem em mente como alvo para onde você está se dirigindo?